volta com o programa Odonto Show e estamos entrevistando hoje o Dr. Renato Mendes, abordando o tema de bichectomia, que é um tema bastante interessante ligado à estética que a mulherada adora. Vamos trazer agora o depoimento da Flávia, que é uma paciente do Dr. Renato, que realizou a bichectomia e está muito feliz com a cirurgia. Bom, já conheci o Dr. Renato. Quando eu soube que ele estava fazendo o procedimento de bichectomia, procurei inicialmente porque eu mordia o cantinho da bochecha e isso me incomodava bastante. Depois que ele me avaliou, ele falou que poderia ter um resultado estético também. Isso me animou um pouco com relação à cirurgia. Achei a cirurgia bem rápida, super tranquila. O Dr. Renato foi bem solícito, o tempo inteiro tirou todas as minhas dúvidas, mesmo antes da cirurgia. O pós-cirúrgico foi super tranquilo, não tive dor, não tive nenhuma reação. Sempre que eu solicitava ele, também questionava, ele era bem imediato nas respostas, nunca me deixou com nenhuma dúvida, com nenhuma queixa. E indico a cirurgia para quem tem interesse, achei bem tranquila de fazer. O pós-operatório foi muito tranquilo. A cirurgia durou cerca de 30, 40 minutos no máximo e foi bem tranquila. Os resultados me surpreenderam um pouco porque eu não achei que teria uma diferença tão significativa quanto teve e fiquei muito contente com o resultado. Com uma semana eu já estava vendo um pouco de diferença e com 2 meses eu vi uma diferença bem grande com relação ao excesso de bochecha que eu tinha, diminuir um pouquinho. Eu gostaria de agradecer a Flávia pelo depoimento e parabenizar o Dr. Renato Mendes pela cirurgia. O nosso maior prazer, a nossa maior satisfação, na verdade, é o reconhecimento e a satisfação do paciente, né, frente ao procedimento que a gente realiza. Né? Isso é o que a gente mais fica envaidecido com a satisfação do paciente. Dr. Renato, para a gente dar continuidade a esse assunto, então, vou te fazer mais algumas perguntinhas que é de curiosidade também de todo o público. Quem tem um rosto fino e deseja afinar mais, há essa possibilidade? Então, na verdade, como está na moda, né, como as pessoas estão vendo muito esse procedimento e as pessoas melhorando muito a qualidade de vida, a estética, né, acaba que muita gente quer fazer, mas não sabe se tem a indicação correta, né, e às vezes quer fazer só pelo modismo. Na verdade, tem critérios para se realizar essa cirurgia. Né? Pessoas com rosto muito fino, às vezes não é o indicado, né? Pode causar um efeito, né, antiestético, na verdade, pode piorar. Né? Às vezes só por causa da moda não quer dizer que ela tem necessidade de fazer a cirurgia. A gente tem um exemplo de um caso, de um artigo, em que o paciente ele já tinha um rosto fino, resolveu fazer a cirurgia, mas ficou com o rosto muito mais fino, né, muito mais afinado na região da bochecha. Fica um aspecto mais cadavérico, então não é interessante. Então, para se realizar o procedimento, é necessário procurar um profissional capacitado, né, que já tenha experiência e já faça esse procedimento de forma adequada para ter a indicação correta. Que como está na moda também, muita gente está se fazendo a cirurgia, mas sem critério. Então é necessário que tenha um critério com a indicação correta. Mas neste caso, doutor Renato, teria como tirar somente uma parte dessa gordura? Olha, muitos pacientes, ele não tem o mesmo lado equiparado ao outro lado da face. Tem pessoas que têm uma bochecha mais volumosa de um lado, tem pessoas que o rosto é mais fino. Geralmente, a gente não faz a cirurgia tirando só de um lado, a gente faz tirando dos 2 lados. Mas tem exames pré-operatórios de ressonância magnética, por exemplo, que vai identificar o tamanho dessa gordura. Porque às vezes, na verdade, é discrepante, mas de um lado a gordura pode ser menor e do outro lado a gordura ser maior. E a gente remove os 2 lados para ficar equiparado. Mas é muito importante, nesses casos onde tem essa discrepância, que se faça um exame pré-operatório, principalmente um exame de ressonância magnética. Até porque o resultado é um resultado definitivo, não é mesmo? Justamente, né? Ou seja, quem decide por fazer a cirurgia tem que saber que essa gordura ela não volta. Não é uma gordura que se repõe. Se a pessoa engordar, ela não vai repor essa gordura. Né? Ela não é uma gordura subcutânea. Ela é uma gordura mais profunda e ela é definida. Ou seja, a pessoa já nasce com aquela predisposição àquele tamanho de gordura específico. Com relação a isso, tendo essa gordura já específica, se tem indicação para remover, remove e é definitivo. Ou seja, nunca mais ela vai ter essa porção de gordura.
E quanto à flacidez do rosto ao envelhecer? Então, essa é uma dúvida frequente e está relacionada com essa questão da gordura subcutânea. A gordura subcutânea é que dá sustentação à pele e que dá essa característica mais firme da pele. Muitas pessoas têm dúvida se eu vou envelhecer e vou ficar com o rosto mais flácido. Então, até hoje, não tem pesquisas que afirmam categoricamente que remoção da gordura de Bichat, dessa porção de gordura, vai causar uma flacidez. A flacidez está relacionada a um procedimento natural de envelhecimento e da perda dessa gordura subcutânea, de alterações ósseas naturais que ocorrem nas pessoas e da perda da firmeza da musculatura. Com o tempo isso ocorre naturalmente. Essa gordura de Bichat, ela é uma gordura que está localizada nos músculos mais profundos. E não quer dizer que remover essa porção de gordura vai causar uma flacidez. Não tem essa relação. Tá? É bastante interessante para a mulherada que tem vontade de fazer. E com a nossa última pergunta com o Dr. Renato, e para podermos concluir este tema, gostaria de saber se o resultado dessa cirurgia costuma ser satisfatório na maioria dos casos. Então, na maioria dos casos, é sim satisfatória, A maioria dos pacientes relatam uma melhora de qualidade de vida, uma melhora na mastigação que passa a não morder mais a parte interna e ficam muito satisfeitos com o resultado estético. Claro que às vezes a pessoa, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem muitas pessoas que têm um grau de expectativa muito grande. Às vezes a gordura dela era pequena, anatomicamente era uma gordura pequena. Então às vezes ela tinha uma expectativa de que ia afinar muito o rosto, mas ela não tem uma gordura, um volume de gordura para afinar do jeito que ela esperava. Mas são casos raros disso ocorrer. Na maioria dos casos, os pacientes ficam bastante satisfeitos. Outra questão, às vezes, é porque o paciente ele tem um masseter, esse músculo aqui, muito hipertrofiado, muito volumoso. Está relacionado a algumas alterações. Às vezes, para o paciente que tem bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes, hipertrofia essa musculatura e dá um volume nessa região. E as pessoas às vezes sentem que o rosto está um pouco mais quadrado e tem vontade de fazer a cirurgia para corrigir, para afinar mais o rosto. Mas tem que avaliar a indicação correta, que pode ser que seja essa musculatura. E remover a gordura não vai causar o resultado desejado. Então, em muitos casos que a pessoa tem uma expectativa grande, pode não corresponder em relação a outras estruturas anatômicas. Então, tem que saber a indicação correta, explicar ao paciente direitinho onde que vai ser tirada a gordura e qual que é o possível resultado dessa cirurgia frente à indicação, frente ao perfil estético de cada um. Doutor Renato, e essa cirurgia tem algum risco? Tem algum risco, mas está relacionado à questão de conhecimento da anatomia. Essa gordura ela fica localizada entre dois músculos, mas próximo a esses músculos passa algumas estruturas nobres, que vasos sanguíneos e nervo. E o ducto salivar da glândula parótida. Então, se durante a cirurgia eu lesionar alguma dessas estruturas, eu tenho alguns riscos. Mas cabe ao profissional saber criteriosamente de anatomia para realizar uma cirurgia tecnicamente adequada. Doutor Renato, eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade em poder estar aqui e falar para você que essas informações com certeza serão úteis para toda a população. Então, eu que agradeço, Mayara, foi um prazer estar aqui nesse seu primeiro programa, uma honra estar aqui. E a gente deseja muito sucesso, que esse programa sirva de utilidade para a comunidade também, para que eles entendam um pouco mais sobre os conceitos da odontologia, sobre as diversas especialidades, que isso traga assim, um avanço para a profissão e que traga mais conhecimento para a população também. Com certeza. Obrigada, doutor. Este foi o nosso primeiro programa com o Dr. Renato e na próxima semana voltaremos com temas diversos sobre a odontologia e você que tem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode mandar no nosso Facebook da BO várias sugestões. Até a próxima!